Fala galera do AES Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse que é o vídeo aí com as informações pós-jogo aí da 21ª rodada, jogo no Orlando Scarpelli com vitória do AES Games fora de casa contra a equipe do Figueirense aí pelo campeonato da League que estamos fazendo aí do tutorial do jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006 da Brazucas com o AES Games, nosso time aí do canal Correndo por Fora. Vencemos aí, nós tinha 47 pontos, fomos a 50 e vamos secar, obviamente, a equipe do Santos que joga contra o Juventude lá no o Alfredo Jaconi e também a equipe do Flamengo que joga contra a equipe da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli em São Paulo. Lembrando que aqui, né, para quem está chegando agora aí no canal, a equipe aqui do Palmeiras, né, não é a nossa equipe, é só para poder fazer a liga que a gente não poderia fazer, certo? E aí a gente teve que fazer um sorteio lá, né, fizemos o sorteio lá com o triângulo e aí caiu para o P1, que seria nós, então a equipe do Palmeiras, certo? E aí a gente vai trazendo aí todos os jogos aí do P1, obviamente, no campeonato. E aqui a gente vai fazer a transmissão aqui enquanto a gente conversa aí para ficar por dentro aí de todas as informações, saber que a gente não está manipulando nada no campeonato. Enquanto transcorre o jogo, Fortaleza e Palmeiras aí no Castelão, trazer informações para vocês, como eu disse, né? A primeira colocação na entrada da rodada era do Santos com 56 pontos, lembrando que o Santos perdeu o primeiro jogo aí na rodada passada. Baita time tem a equipe do Santos. Segunda colocação da equipe do AES Games com 47 pontos. A terceira colocação do Flamengo com 46. A quarta colocação da equipe do São Paulo com 42. A chegada do Fortaleza, cabeceio para fora. Nós jogamos contra a equipe do Figueirense, o primeiro jogo do retorno. Nós tínhamos empatado o primeiro jogo do campeonato no AESC, jogando em casa. Nós empatamos com o Figueirense. Perdemos 2 pontos contra o Figueirense importantes lá. E hoje nós tínhamos que fazer a recuperação fora de casa no Orlando Scarpelli. E conseguimos vencer, então, por 1-0. Resultado mínimo, gol do Edinho, mas o suficiente para fazer nós avançar de 47. Gol do Figueirense, William Araújo. 25 anos, um gol no jogo de hoje. O primeiro gol falhou, o Marcos no cruzamento foi catar a borboleta e aí o cara foi meio que de peixinho buscar sem ângulo. Demorei para narrar porque eu não acreditei que fosse fazer o gol. Só acredito porque estou narrando e comentando para vocês. 1-0 para o Fortaleza sobre o Palmeiras. Fase do Palmeiras aqui não é boa no campeonato. Pessoal, lembrando vocês que o Winning Eleven que estamos jogando é de 2006, porém por um bug aí do Memory Card, né? Porque esses jogos aí são todos eles modificados. Então o Winning Eleven 10 da versão de 2010 eu tinha, olha só a chance, quase o segundo da equipe do Fortaleza, salvou agora a zaga, ia dar escanteio, mas o juiz terminou. E como eu dizia, o jogo de 2010 eu tinha num outro memory card, eu tenho 3 memory cards, tá? Só que eu achei que não iria sobrepor os dados e acabou se sobrepondo, ou seja, teve cruzamento de dados, tá? Mesmo não sendo... Olha o Palmeiras chegando, o jogo do Winning Eleven de 2010, esse aqui, mas os jogos PET, né, os Bomba PET, que são esses aí, mesmo não sendo da Brazuca, né, e o outro sendo Bomba PET, se cruzou, pessoal. Então, por exemplo, o Neymar tá aí no Santos, Ganso tá no Santos, olha o gol do Palmeiras, grande defesa do Magrão, dentro do gol, quase foi buscar o goleiro, hein, escapou o Fortaleza que tá na posição intermediária, não lembro exatamente, mas entre 14ª, 5ª colocação, e o Palmeiras um pouquinho abaixo ali, 16º colocado, se não me engano, 17º. Se vencer pode passar aí o Fortaleza, mas tá perdendo, apesar que o Fortaleza realmente joga em casa. Então, como eu dizia, né, sobrepor os dados, né? Então esse time que tá jogando aí do Santos, que tá na liderança, é o time de 2010 do Santos, um time muito bom, que é o time revelação do Santos de 2010. Então tem D'Alessandro no Inter, né? Vai ter Kleber no Grêmio, Barcos aí no Palmeiras, jogadores que não jogavam, né,
no ano de 2006. Então, para deixar bem claro para vocês, mas eu já tinha começado assim, quando eu vi já estava assim, e aí não tinha mais o que fazer, eu não ia voltar, eu tô criando uma história aqui no meu canal com ES Games, e aqui o mundo é digital, então no mundo digital meio que tudo pode, né? Aí vai terminar o jogo, o Palmeiras tá chegando, vai chutar, nós vamos só parar aqui para voltar a velocidade normal no jogo, para não ter problema depois no outro jogo lá, para não ter que estar parando no outro jogo para vocês, vamos parar aqui nesse, né? Senão tem que estar cortando lá, mesmo que a gente renderize, sempre tem que estar cortando. Vitória do Fortaleza em casa por 1-0, gol de William Araújo, melhor dizendo, aos 31 minutos aí, é jogador brasileiro, né? Tem nada de espanhol, 1-0 para a equipe do Fortaleza sobre o Palmeiras. Vamos direto pro menu, fica conosco, vamos acompanhar aí. E aí você já vai ter as informações na sequência conosco aí de classificação, né? A colocação de cada equipe também, o ranking de artilharia, ranking de assistências, e no final do vídeo então tudo certinho lá com colocação, artilharia, tudo certinho para vocês conferindo aí conosco. Então aí no calendário de rodada vai ser a próxima de número 22, mas nós jogamos a de número 21, tá pessoal? Então aqui tivemos o Grêmio 2, Figueirense 3, né, no jogo da rodada aqui. O Figueirense venceu o Grêmio fora de casa, grande vitória do Figueirense, recuperando aí da derrota que teve para nós aí jogando por fora, mas aqui como é outro campeonato, grande vitória da equipe do Figueirense no Olímpico por 3-2. Botafogo 3, Atlético Paranaense 1. Boa vitória do Botafogo. Atlético Paranaense, último colocado, é um saco de pancada. São Caetano 4, Santa Cruz 1. E a Ponte Preta venceu o Flamengo. Eu dizia, pessoal, não era fácil jogar contra a Macaca lá no Moisés Lucarelli. Não é tão boa a Ponte Preta, que empatou com a equipe do ES Games aí no primeiro turno, 3-2 para Ponte Preta em cima do Flamengo. Segura o Flamengo com 46 pontos, para nós é bom, porque nós vamos 50 e abrimos 4 agora de vantagem. Internacional e Paraná Clube, 2-2 no Beira-Rio. Péssimo resultado do Inter, Paraná vem numa crescente boa, um resultado bom fora de casa. Vasco 0, Cruzeiro 3. Grande vitória do Cruzeiro em São Januário, fora de casa. Que vitória da equipe do Cruzeiro, que também está na parte de cima da tabela. Fluminense 1, São Paulo 0. Num confronto entre as duas equipes aí, meio que quase que um confronto direto. Mas era no Maracanã, resultado então também provável. Juventude 1, Santos 4. Aí a gente sonhava com um tropeço, né? Mas ia ser realmente muito difícil. Grande vitória do Santos, mais uma vez, que vai se candidatando cada vez mais próximo do título, um jogo a menos aí no campeonato para o Santos ser campeão. Fortaleza 1, Palmeiras 0, jogo que transmitimos para vocês. Goiás 1, Corinthians 4. Que vitória do Corinthians no Serra Dourada. Lembrando que o time do Corinthians aqui também é um time lá de 2006, não era um time muito bom, né, pessoal? A equipe do Corinthians também tinha caído para a segunda divisão, então o time lá não era também tão bom, né? Então, ES Games, aliás, Figueirense e ES Games 1-0 para nós fora de casa. Vou trazer para vocês então a classificação. Aqui vamos dar uma repassada aqui para vocês, comentar no final do vídeo, vai estar certinha a classificação aí com a equipe do ES Games junto aí, né? Então, Santos tem 59 pontos, lembrando que tem um empate com a equipe do ES Games. Primeiro colocado, segundo colocado o Flamengo, o ES Games com 50, certo? Vamos aí a 14 vitórias no campeonato. A equipe do Flamengo é a segunda colocada com 46. A equipe do São Paulo é terceira colocada com 42. E o Fluminense agora é quarto colocado com 41. A equipe do Inter é quinto colocado com 40. Mas nós temos que considerar aqui o empate do Cruzeiro com a equipe do ES Games. E o Cruzeiro então vai à sexta colocação, ou quinta junto com o Inter, vamos ver depois como é que vai ficar. Vai ser sexto colocado, acho que pelo saldo de gol a equipe do Cruzeiro, né? Com 40 pontos, Ponte Preta vai ser sétima, aliás, o Cruzeiro vai continuar na sétima colocação porque tem a equipe do ES Games. Então lembrando, Santos primeiro colocado, ES Games segundo, terceiro Flamengo, quarto São Paulo, quinto Fluminense, sexto Inter, sétimo Cruzeiro, oitavo Ponte Preta e na nona colocação o Grêmio com 39, que perdeu aí nessa rodada pro Figueirense, que ninguém esperava, né? A décima colocação é do Botafogo com 36, tem uma vitória sobre a equipe do ES Games, a única equipe a nos vencer no campeonato, 36 pontos.
Na 11ª colocação, o Goiás com 29. 12º colocado, o Paraná Clube com 28. 13º, Fortaleza também com 28. São Caetano, 14º com 27. Na 15ª colocação, o Vasco com 24. 16º colocado, o Juventude com 19. 17º, o Palmeiras com 17. 18º, Santa Cruz com 17. 19º, Corinthians com 16. Lembrando que empatou com a equipe do ES Games. 20º colocado, o Figueirense com 15. Lembrando que também empatou com a equipe do ES Games na primeira rodada, como nós falamos aí na nossa transmissão. E o Atlético Paranaense aí na 20ª colocação com 7 pontos, né? O Atlético Paranaense que perdeu para nós também, né? Mas perdeu por resultado de um golzinho mínimo, como também foi agora contra a equipe do Figueirense. Então aqui no ranking de artilharia tem o Neymar, então com 22 gols, continua sendo o artilheiro isolado. Não fez gol, acho que nesse jogo aí o Neymar, porque se não me engano ele já tinha 22. David do Flamengo com 21 é segundo colocado. E aí os outros jogadores, vamos repassando aqui para nós ter depois para fazer lá os dados, né? Então temos que deixar aí registrado. D'Alessandro continua sendo aí o melhor jogador das assistências do campeonato, aí com 7. Agora o Ronaldinho Gaúcho junto com ele no Flamengo. Aí que tá, pessoal. Aí o Ronaldinho Gaúcho estava jogando em 2010 no Flamengo, né? Então aqui, apesar de aparecer ali Brasileirão 2007 ou então Brasileirão que seria de 2006 por causa do jogo do Winning Eleven de 2006, o Keirson não estava no Cruzeiro, o Ronaldinho não estava no Flamengo, mas aí aos sobredados, né? Então sobrepôs um sobre o outro, então acabou tendo isso, como o Marquinhos lá embaixo no Grêmio, né? Jogadores que eu lembro, né? O Cícero também acho que não estava no São Paulo em 2007, 2006, mas enfim. Aí o restante dos jogadores do ranking de assistência. Vamos sair aqui, pessoal, e vamos trazer então aqui para salvar e pedir para vocês aí que se vocês têm gostado do nosso canal, deixe seu like, compartilha, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar ao maior número de pessoas possíveis através da sua própria inteligência artificial. Eu ia sobrepor dados ali onde não era para salvar, né? Eita, nós! A gente vai conversando aqui e às vezes a gente se passa. Então, a rodada número 22, para encerrar para vocês aí, vai jogar Paraná e Santa Cruz aí na Vila Capanema, Santos e Goiás na Vila Belmiro, Fluminense e Grêmio no Maraca. Paraná e Santa Cruz deve dar Paraná, Santos e Goiás deve dar Santos. O Goiás não é tão bobo não. Fluminense e Grêmio deve dar Fluminense no Maracanã, mas é um jogo aí complicado, pode dar empate também. Ponte Preta e Fortaleza, acredito que vai dar Ponte Preta, né? Inclusive vem numa grande moral, venceu aí o Flamengo nessa rodada aí. Corinthians e Figueirense no Pacaembu, vai dar Corinthians, acredito. Cruzeiro e Juventude no Mineirão, aí acredito que deva dar Cruzeiro. Palmeiras e São Caetano aí na Arena, aí Palestra, na época era Palestra, né? Aliás, o Parque Antártica, né? Arena Palestra é o que tá nessa versão aí. Atlético Paranaense e Vasco, deve dar Vasco mesmo na Arena da Baixada, que a fase do Atlético Paranaense é horrorosa. São Paulo e Flamengo, jogo de confronto direto, pessoal. Isso vai nos ajudar muito. Eu vou dizer para vocês que aqui pode dar um empate, e isso ajudaria mais ainda. Seguraria 2 pontos, as duas equipes a menos atrás de nós, né? Se uma delas perder, vai segurar 3, né? A outra vai continuar na mesma distância se nós ganhar. Mas um empate que seria fenomenal. Internacional e Botafogo no Beira-Rio, eu acredito que vai dar Inter, mas o Botafogo também não é tão bobo, a única equipe, como eu disse, a vencer a equipe do ES Games no campeonato. Pessoal, próximo jogo nosso é contra o Botafogo no ES Stadium, e nós aí temos essa dívida com o Botafogo, temos que buscar nossos 3 pontos que eles tiveram lá no Engenhão, que eles nos tiraram, ganharam por méritos, né, gol do Louco Abreu, mas nós temos que buscar esses 3 pontos de novo na busca pelo campeonato. Ficamos por aqui e esperamos vocês aí no próximo vídeo. Até lá!